Joyce Hasselman, e trago para você aqui do Brasil as principais notícias do dia e a melhor análise para você que fala a língua portuguesa, mas que está aí nos Estados Unidos ou em outros países mundo afora e que acompanha a BR TV Boston. Recentemente acabou de virar lei a PEC do teto dos gastos públicos, quer dizer, limitando o que esse governo pode gastar nos próximos 20 anos. Então não pode gastar mais do que o que gastou no ano anterior, mais a inflação. Pronto, tá limitado. Essa é uma forma de não dar um cheque em branco para o governo, que foi mais ou menos o que o PT usou durante muito tempo, usou o dinheiro público como se desse em árvore, como se fosse um grande cheque em branco, Então houve a limitação. Agora, como é que eles vão fazer para limitar os gastos gerais do governo se eles aprovaram uma ajuda para os estados sem contrapartida? Então a coisa não bate. Agora o ministro da Fazenda e o próprio Michel Temer vão ter aí que redobrar, arregaçar as mangas e redobrar os trabalhos para tentar conseguir aí a negociação com esses governadores. Ou, o que seria mais digno e mais decente, o Michel Temer canetear de uma vez por todas e não sancionar essa legislação, simplesmente devolver para o Congresso, dizer, olha, não vou sancionar coisa nenhuma, isso não vai virar lei, não foi isso que o governo mandou para o Congresso Nacional. Se o Michel Temer vai entrar nessa queda de braço política, isso é uma outra história, porque nós bem sabemos que o presidente aqui do Brasil não gosta muito de entrar nessas discussões políticas. Mas quem é que está rindo à toa no meio de tudo isso? Como eu disse, a turma de esquerda, a turma do PT e os sindicatos dos servidores públicos. Gente, hoje os sindicatos se tornaram aí um braço até violento dos servidores. Para você ver as últimas manifestações que tiveram, a participação da CUT aqui no Brasil, teve depredação, quebra-quebra, teve bomba, teve rojão, quer dizer, coisa de terrorista. Coisa que em qualquer país sério do mundo daria prisão. Aqui no Brasil, funcionário público pode fazer greve o quanto quiser e bem entender, não tem um único dia descontado, não é demitido, porque não pode demitir de jeito nenhum. Eles têm privilégios que os outros trabalhadores não têm. E o que está acontecendo com essa negociação que a Câmara fez com os governos é mais ou menos manter essa pauta, essa agenda de um funcionalismo que não está comprometido com o Brasil. Eu não estou falando aqui do grosso do funcionalismo, eu estou falando aqui do braço político do funcionalismo, um braço político ideológico ligado à esquerda e que, como eu disse, faz o que quer e bem entende, promove a arruaça, fazem greves, deixam as crianças sem escola, é isso que a gente acompanha lamentavelmente no Brasil. Então o Michel Temer foi primeiro um presidente interino e agora é o presidente de fato, presidente do PMDB que também está enrolado na Lava Jato, Então muitas pessoas me perguntam como é que vai ser 2018, Joyce, quem serão os candidatos? E tem uma resposta que é até meio jocosa, mas é uma brincadeira que não é tão brincadeira assim. E eu digo, olha, quem estiver solto. Quem a Lava Jato não tiver prendido, vai ser o candidato, vai ganhar a eleição em 2018, porque a Lava Jato de fato mostrou que essa engrenagem corrupta era comandada pelo PT. Mas os outros partidos todos estavam orbitando em volta e em maior ou menor grau, dependendo do poder que tinha o partido ou o político, eles eram trazidos para o esquema criminoso e faziam parte junto com as empreiteiras do Petrolão. É a primeira vez na história do Brasil que a gente viu os maiores empresários do mundo, entre os maiores do mundo, atrás das grades. Os empreiteiros estão presos, muitos deles permanecem presos. Marcelo Odebrecht, o príncipe dos empreiteiros, foi condenado a 19 anos de cadeia, está atrás das grades. A delação da Odebrecht, que está envolvendo aí esquemas no Brasil, Estados Unidos, Suíça, é a maior delação do mundo. E mesmo com o afastamento de Dilma Rousseff, definitivamente, a Lava Jato continua modificando a política brasileira. O PT continuou sendo investigado, o PMDB continuou sendo investigado, o PP continuou sendo investigado, houve prisões, a cúpula do PT está atrás das grades, ou passou pela cadeia, alguns permanecem presos, outros conseguiram sair, como o próprio Delcídio Amaral, senador, que foi preso, agora não é mais petista, não é mais senador, não é mais nada, mas foi parar na cadeia.
Zé Dirceu, na cadeia. Antônio Palocci, na cadeia. André Vargas, que era aquele petista que seria o presidente da Câmara dos Deputados, caso não houvesse a Lava Jato, está atrás das grades, na cadeia. Os ex-tesoureiros do PT foram parar na cadeia. João Santana, o marqueteiro maior do PT, foi parar na cadeia, ele e a mulher. Então a Lava Jato fez essa faxina, né, no Brasil e escancarou a medula da corrupção. A medula da corrupção. Então, 2016 foi de fato o ano da Lava Jato, foi o ano aí em que os procuradores e os promotores, em que o Sérgio Moro, em que a Polícia Federal deu o tom da nossa política. Você sabe que tá um vai e vem danado em relação às 10 medidas. As 10 medidas são aquele pacotão contra a corrupção que foi proposto pelo Ministério Público Federal, que chegou ao Congresso Nacional com mais de 2 milhões de assinaturas e mais de 1.000 instituições respaldando, entidades respaldando esse projeto, que na prática diz o seguinte: corrupção é crime hediondo e lugar de corrupto é na cadeia. Esse projeto foi apresentado para impedir que o Brasil se tornasse uma Itália após a Operação Mãos Limpas, né? Lá na Itália houve uma operação muito parecida com a Lava Jato aqui no Brasil, que é comandada pelo juiz Sérgio Moro, mas depois da faxina, os políticos todos se juntaram contra o judiciário e a situação ficou muito pior do que era anteriormente da Operação Mãos Limpas. Por isso mesmo que o Ministério Público Federal está propondo essas modificações. As 10 medidas chegaram, houve, né, uma discussão danada, o relatório foi feito, não é como o relatório original, mas preserva bastante aí do que tinha o relatório original, mas os políticos, integrantes de uma organização criminosa, aqueles que se apossaram de muito dinheiro público roubado para encher as burras de suas campanhas, aqueles que se elegeram com o dinheiro do propinoduto, aqueles que estão até aqui encrencados no Lava Jato, aqueles que apareceram na delação de Marcelo Odebrecht, se unem sob comando de Renan Calheiros, também encrencado, para tentar dar um tiro nas 10 medidas e um tiro na Lava Jato. Então, a história de tentar anistiar o Caixa 2, que é da semana passada, não deu. A população brasileira se insurgiu, foi para cima do Congresso e o próprio presidente da República se viu obrigado a vir a público numa coletiva trazendo o Rodrigo Maia e o Renan Calheiros para dizer: anistia a Caixa 2, leia-se, anistia a lavagem de dinheiro, não vai passar aqui de jeito nenhum. Ok, noves fora, tudo bonitinho. Então houve um compromisso do presidente da República, mas a turma da organização criminosa, e são mais de 200 parlamentares, claro, quer fugir, né, fugir daquele projeto que na prática vai punir corruptos. O ex-presidente Lula, né, ele está sendo cercado aí de todos os cantos e agora pela 5ª vez ele senta no banco dos réus porque o juiz Sérgio Moro acatou a denúncia que foi feita na semana passada. Eu comentei com vocês aqui no meu canal que a turma da Lava Jato já havia feito uma denúncia aí em relação a Luiz Inácio Lula da Silva. Moro aceitou nessa segunda-feira, então envolve ele, envolve Marisa Letícia, que é a mulher dele, envolve o Roberto Teixeira, que é advogado de Lula e sócio em muitos esquemas, envolve o Marcelo Odebrecht, e esse caso é aquele em que o Lula negociou com a Odebrecht obras dentro do governo enquanto o PT estava no governo, e que milhões e milhões e milhões e milhões foram parar no bolso do próprio Lula, ou de laranjas, mas para que Lula usufruísse, segundo as investigações aí, do que o dinheiro roubado do povo brasileiro, o dinheiro da propina, pode comprar. Entre os bens que foram comprados está aí o terreno em que o Instituto Lula foi construído, lá se vão mais de 12 milhões de reais, uma cobertura, um duplex novinho em folha. Aliás, gente, o Lula adora essa coisa de duplex e triplex, né? Ele foi pego, né, pelo triplex lá no Guarujá, tem o duplex que ele mora, e o duplex do ladinho, coladinho com aquele que ele mora, também foi comprado com dinheiro de propina, segundo as investigações da Lava Jato. Então, o Odebrecht deu um jeito de botar esse dinheiro na conta de um laranja, né? O dinheiro foi comprado em nome, o duplex foi comprado em nome de um laranja, esse duplex vizinho do Lula. A Marisa Letícia participou do esquema, a gente já sabe que de santa a Marisa Letícia não tem nada, né? Nem de santa, nem de recatada, né? A mulher, de fato, é uma grande vergonha para as mulheres do Brasil.
E agora tá tudo escancarado, inclusive a revista Isto É trouxe no final de semana aí algumas informações também sobre o novo duplex do Lula, o envolvimento da Marisa Letícia e um laranja aí na história. Então, gente, o modus operandi dessa gente é sempre o mesmo, né? E o mais incrível é que o Lula e essa turma do PT continuam sempre dizendo a mesma coisa, que é perseguição do Ministério Público, que é perseguição da Lava Jato, que é perseguição do Sérgio Moro, que é perseguição de parte da imprensa, que é perseguição dessa que vos fala, que é perseguição do povo brasileiro. O homem mais perseguido, hein? Como Luiz Inácio Lula da Silva e seus petistas, seus asseclas, são perseguidos neste Brasil de meu Deus, né? Vai ficar muito difícil para o Lula e para o próprio PT continuar sustentando o discurso da perseguição. Afinal de contas, haja perseguição, hein? Para ele ser 5 vezes réu, 5 só nesses casos, Lava Jato, Zelotes, porque tem outros tantos sendo investigados, né? Vai chegar um momento aí em que Lula vai ser 10, 15, 20, 30 vezes réu, né? E a pergunta que o Brasil todo faz é por que Lula ainda não foi preso? É uma aposta aqui no Brasil de que pode ser que ele coma o peru de Natal na cadeia, né? É pouco provável porque a gente tá aí já nos 48 do segundo tempo, contagem regressiva para o Natal, mas há uma possibilidade sim de Lula ser preso até o Natal. Uma coisa é fato, pelo menos o carnaval Lula pulará em Curitiba, né? Nas grades aí, pelas mãos de Sérgio Moro, que certamente, né, vai pedir a prisão preventiva de Lula. Gente, isso é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. A gente não está lidando aqui com um ladrão de galinhas. A gente está lidando com o chefe da maior organização criminosa já montada na história do mundo envolvendo o poder público.